Ei, você sabe o que são insetos holometábulos? É sim, eles foram citados na prova do Enem em 2018. Vamos fazer essa questão comigo? Vamos juntos agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente responde questões para poder praticar o conteúdo com vocês. A gente responde questões com o objetivo de revisar para as futuras provas que vocês vão realizar. Com esse objetivo, tá, gente, a gente vai tentando ajudar aí cada um de uma forma um pouco diferente, tá certo? Nossas listas aqui estão disponíveis e separadas por assunto, estão separadas aí por provas, tá certo? A gente muitas vezes aceita aí, no caso, os pedidos dos alunos, tá? E a gente vai tentando contribuir de alguma forma aí para a sua educação, com o seu objetivo, que é a sua aprovação, seja qual for a instituição, seja até mesmo na própria escola, né? Mesmo para compreender um pouco mais do conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Essa prova que a gente está fazendo agora, gente, prova do Enem 2018. Questão que a gente vai fazer agora é a questão de número 7. Vamos ver o que é que ela trouxe para a gente. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Pessoal, em termos de desenvolvimento, os insetos podem ter 3 tipos de desenvolvimento. Eu trouxe até um esqueminha aqui para mostrar para vocês esses desenvolvimentos, tá? Existem insetos classificados como ametábulos, vai aparecer aí para você, ó, uma traça, a famosa traça dos livros, é um ametábulo. Quando o inseto for classificado como ametábulo, percebam, ó, ele vai ser idêntico ao indivíduo adulto. O indivíduo jovem é idêntico ao adulto, não passa por metamorfose corporal, tá? E existem outros 2 grupos que têm metamorfose, né? Os hemimetábulos, vai aparecer aí para você, ó, o que vai aparecer aí seria um gafanhoto, né? Mas a gente poderia também colocar outro organismo aí nessa classificação. O gafanhoto é o mais famoso, né? Mas a gente poderia, por exemplo, colocar uma barata como sendo um hemimetábulo também. Os hemimetábulos são aqueles insetos que têm uma metamorfose pouco evidente. Ou seja, tem metamorfose, mas não é uma coisa muito intensa. O corpo não muda como um todo. Por exemplo, gente, nesses hemimetábulos, ó, você pode ver aí, existe a ninfa antes de formar o adulto. Essa ninfa aí, ela é bem parecida com o adulto, só que, por exemplo, no gafanhoto ela não tem a formação das asas. Ela não tem a capacidade de voar efetivamente, né? Então, seriam organismos hemimetábulos. Muda um pouco do jovem para o adulto, da ninfa para o adulto, que é o ímago ou imago, tá? Mas essa mudança não é tão intensa, beleza? E os holometábulos, que foram citados aí na questão, que tem uma grande modificação corporal. Esses organismos apresentam desenvolvimento indireto, porque eles formam larva, tá? Muitas vezes, tá, gente, a larva tem um habitat diferente do adulto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. O mosquito, Aedes aegypti, né? A fase larval é aquática. E o adulto é voador, terrestre voador, né? Então, nesse caso, a larva tem um habitat e um nicho ecológico diferente do adulto. A questão está perguntando por que essa característica de ser holometábulo favorece a diversidade desses organismos, favorece uma boa adaptação desses organismos. A gente vai buscar alternativa, tá, gente, que foca na ideia desses duas fases da vida não terem competição entre si. A larva vivendo num ambiente diferente do adulto, eles não vão competir pelo mesmo alimento. Eles têm nichos diferentes, formas de alimentação diferentes, o que diminui a resistência até mesmo dos organismos da mesma espécie, tá? Então, o adulto não compete com a larva por alimento, já que eles vivem em ambientes diferentes, eles têm comportamentos diferentes, nichos ecológicos diferentes. Vamos buscar isso na alternativa, tá certo? Letra A diz assim, ó, proteção da fase de pupa, favorecendo a sobrevivência dos adultos férteis. Nesse caso não seria, tá, gente? Vou buscar uma ideia que eu acabei de comentar para vocês, da forma de alimentação diferente deles, tá? Letra B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos, não seria essa a ideia. Letra C diz assim, exploração de diferentes nichos,
evitando competição entre as fases da vida. Essa é que é a ideia, tá, gente? Se a fase larval vive num ambiente diferente da fase adulta, elas não vão competir entre si. Então, isso favorece um aumento do número de organismos, desses organismos especificamente, desses insetos que são holometábolos, tá certo? Só lembrando a vocês, tá, gente, que a borboleta é um holometábulo, a mosca é um holometábulo, o inseto, mosquito, desculpa, o mosquito seria um holometábulo, são todos organismos que têm a fase de larva, a fase de pupa e a fase adulta, tá certo? É importante lembrar isso aí para vocês. A resposta certa é a letra C, pode marcar. Vamos olhar o que a letra D trouxe, ó. Ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Não é isso que faz a diversidade aumentar, que eles se manterem no ambiente, tá? Não tem lógica essa ideia. A letra E diz assim, utilização do mesmo alimento em todas as fases, é que não seria mesmo. A letra E está absurda, já que as fases vivem em ambientes diferentes, têm diferentes nichos ecológicos. Isso é uma questão sobre ecologia, tá, gente? Que aborda principalmente a ideia de nicho ecológico. Lembra o seguinte, ó, se dois organismos têm o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico, eles tendem a competir, tá? Nesse caso aí a questão focava mais em competição intraespecífica, né? Que não vai acontecer porque as fases têm diferentes formas de alimentação. Mas se você pegar uma questão falando de competição interespecífica, lembre-se, dois organismos que vivem, duas espécies, né, que vivem no mesmo habitat e têm o mesmo nicho ecológico, elas tendem a competir. Uma delas tende a ser eliminada, tá? Isso é o princípio da exclusão competitiva, o princípio de Gauss. Isso costuma cair em provas também de vestibular. Isso é conteúdo de ecologia, tá, gente? O tópico mais comum na prova do Enem, desde quando ela começou a ser aplicada, tá bom? Resposta dessa questão, pode marcar aí. Letra C. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.